Anjo da guarda, ouve minhas preces e me salva do pecado da gula antes que seja tarde demais. A gula é um pecado silencioso, quase invisível aos olhos de muitos, mas que age de forma profunda na alma. Diferente da ira, que explode em segundos, ou da inveja, que se revela no olhar, a gula se esconde nos hábitos diários, nas escolhas repetidas, no desejo insaciável de preencher um vazio que parece nunca ser saciado. E é justamente por ser tão sutil que ela se torna perigosa. Porque por trás de cada excesso não está apenas o corpo sendo alimentado além da medida, mas a alma tentando saciar uma fome que só pode ser preenchida por Deus. Quantas vezes você já buscou consolo em excessos? Não apenas na comida, mas no consumo, nos prazeres, nas distrações intermináveis que parecem prometer alívio, mas entregam apenas mais vazio. Essa é a raiz espiritual da gula. O coração que, em vez de descansar no Senhor, procura no mundo o que não pode encontrar. A Bíblia nos lembra disso quando Esaú, movido pela fome, trocou sua bênção por um prato de lentilhas. Em um momento de desejo descontrolado, ele perdeu algo eterno por algo passageiro. E não é exatamente isso que a gula faz conosco? O anjo da guarda, ao lado de cada um de nós, conhece essa luta. Ele vê como o inimigo tenta usar a gula para afastar a alma do equilíbrio, transformando o prazer em prisão. Ele sabe que a gula não é apenas questão de apetite, mas de desordem interior. E por isso, age com delicadeza, tentando inspirar o coração a buscar equilíbrio, a perceber os sinais de excesso, a lembrar que o corpo é templo do Espírito Santo e não pode ser escravizado pelo desejo. Quantas vezes você já sentiu aquela voz suave dentro de si dizendo: não precisa de mais, já é suficiente? Esse é o seu anjo, tentando impedir que o vazio se torne ainda maior. A gula é traiçoeira, porque se apresenta como algo inofensivo. Afinal, o que há de errado em querer um pouco mais? O que há de errado em repetir uma vez? Mas a verdade é que quando se torna hábito, ela rouba algo precioso, a liberdade. A pessoa já não escolhe, é escolhida pelo desejo. Já não se alimenta por necessidade, mas por compulsão. E no fundo, o que deveria ser fonte de vida torna-se peso para o corpo e escravidão para a alma. O anjo da guarda não ignora isso. Ele luta em silêncio, tentando redirecionar essa fome desordenada para a fome verdadeira. A fome de Deus, a fome da palavra, a fome da presença que realmente sacia. Talvez você nunca tenha percebido, mas muitas das vezes em que buscou algo em excesso, não era o corpo que estava faminto, era o coração. Você não precisava de mais alimento, precisava de consolo. Não precisava de mais distração, precisava de descanso em Deus. A gula é apenas a face visível de uma carência interior. E é nesse ponto que o anjo da guarda trabalha, porque sabe que, sem curar o coração, nenhum excesso será suficiente. Este vídeo é um convite a olhar para dentro de si e reconhecer que existe uma fome que não pode ser saciada pelo mundo. A gula, seja na mesa, seja nas distrações, seja no consumo desenfreado, é sempre um sintoma de uma alma que ainda não encontrou repouso em Deus. Mas você não está sozinho nessa luta. O céu colocou ao seu lado um guardião que não se cansa de lutar para que você não perca sua liberdade, para que não troque sua bênção eterna por prazeres passageiros, para que descubra o equilíbrio que vem da graça antes que seja tarde demais. A gula nunca começa no prato. Esse é apenas o lugar onde ela se manifesta. A verdadeira origem está no coração humano, em um vazio que grita por preenchimento. O problema é que, na pressa de calar esse grito, muitas vezes buscamos respostas em lugares errados. Um doce a mais, uma distração, uma repetição sem necessidade, e pouco a pouco o corpo se torna refém de um desejo que não pode satisfazer a alma. Na Bíblia, Jesus nos lembra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa frase não é apenas poética, ela é uma verdade espiritual profunda, porque não importa o quanto você coma, o quanto você consuma ou o quanto você se distraia, se o seu interior está vazio de Deus, a fome nunca passará.
É como tentar encher um jarro furado. Quanto mais você coloca, mais ele se esvazia. O anjo da guarda sabe disso. Ele vê quando a pessoa não busca alimento apenas por necessidade, mas por carência. Ele percebe quando o coração, em vez de procurar a oração, corre para a geladeira. Ele nota quando, em vez de se ajoelhar diante de Deus, a alma procura consolo em distrações intermináveis que não curam. E é nesse momento que ele tenta agir com suavidade, inspirando pensamentos que muitas vezes passam despercebidos. Será que isso realmente vai te ajudar? Você não precisa disso agora. Por que não busca outra fonte de força? Mas quantas vezes nós ignoramos essa voz suave? Quantas vezes escolhemos sufocá-la com mais excessos? A verdade é que a gula é um grito de socorro da alma, mas o inimigo se aproveita disso para nos prender em correntes invisíveis. Ele sabe que quanto mais você tenta saciar no mundo o que só pode ser encontrado em Deus, mais você se sentirá vazio. E nesse vazio, ele tenta semear a frustração, a tristeza e até a desesperança. Aqui está a diferença entre o peso da gula e a leveza de Deus. Enquanto os excessos cansam o corpo e a mente, a palavra do Senhor renova. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Essa promessa é para você. A verdadeira fome da sua vida não é de comida nem de distrações, mas de paz, de amor, de sentido. O anjo da guarda luta por isso. Ele é como um sentinela silencioso, tentando lembrar que existe um alimento que não perece. Ele inspira você a abrir a Bíblia, a entrar na igreja, a dobrar os joelhos. Porque cada vez que você escolhe a palavra em vez do excesso, você se fortalece espiritualmente. Cada vez que você renuncia ao que não precisa, você dá um passo em direção à liberdade. E é essa liberdade que o céu deseja para você. Não a vida escrava dos desejos, mas a vida plena em Cristo. A gula promete alívio, mas só entrega cansaço. Deus promete saciedade e entrega paz. Essa é a grande diferença. O anjo da guarda sabe disso e tenta guiar você, mesmo quando você não percebe. Ele luta para que sua alma não troque a bênção eterna por migalhas momentâneas. Hoje, eu quero te convidar a refletir. Quantas vezes você tentou preencher um vazio interior com algo que não era Deus? Quantas vezes buscou consolo em excessos, mas se sentiu ainda mais cansado depois? Escreva nos comentários sua experiência, porque muitas pessoas também passam por isso, e seu testemunho pode ajudar a curar outras almas. A gula começa como um hábito aparentemente inofensivo. É um pequeno excesso aqui, outro ali, até se tornar uma cadeia que prende a alma. O que deveria ser escolha consciente se transforma em compulsão. A pessoa já não come porque tem fome, não consome porque precisa, mas porque sente uma necessidade que não sabe explicar. E é exatamente aí que mora o perigo. A liberdade se perde e o coração se torna escravo de um desejo insaciável. Na Bíblia, vemos exemplos claros disso. O povo de Israel no deserto, mesmo tendo o maná, alimento direto do céu, murmurava pedindo carne. O alimento que vinha de Deus já não era suficiente, porque os olhos estavam voltados para o prazer imediato. Essa é a essência da gula. Desprezar o que vem do alto em busca do que satisfaz apenas por um instante. É como trocar a presença de Deus por migalhas que não duram. O inimigo sabe disso e usa a gula como arma sutil. Ele não precisa colocar grandes tentações diante de você. Basta prender sua alma em pequenos excessos diários. Aos poucos você começa a se sentir pesado, cansado, sem forças espirituais. Sua mente fica distraída, sua oração perde intensidade, sua fé se enfraquece. Tudo porque, sem perceber, a gula abriu brechas. E nessas brechas ele semeia preguiça, tristeza e falta de disciplina. Mas o anjo da guarda não fica indiferente a isso. Ele luta como guardião atento, tentando quebrar essas correntes antes que elas se fechem por completo. Ele é quem o inspira a dizer basta, quando já não há necessidade. Ele é quem cria aquele incômodo quando você percebe que está buscando refúgio no excesso e não em Deus. Ele é quem conduz sua consciência ao equilíbrio, lembrando que cada escolha é uma batalha espiritual.
A gula é prisão porque toma o lugar de Deus. O coração se torna viciado no prazer imediato e perde a capacidade de esperar. É como se dissesse: preciso disso agora, não posso esperar. Mas a fé nos ensina justamente o contrário. Esperar no Senhor, confiar em seu tempo, acreditar que a alma só se sacia nele. O anjo da guarda está sempre tentando resgatar essa verdade, mesmo nos momentos mais simples. Talvez você já tenha sentido esse peso. Depois de um excesso, o corpo fica cansado, a mente pesada e a alma inquieta. No fundo, você sabe que não precisava daquilo, mas não conseguiu resistir. E no silêncio desse arrependimento, há sempre uma voz que sussurra: levante-se, ainda há tempo, peça ajuda a Deus. Essa voz não é fruto da sua imaginação. É seu anjo da guarda, recordando que você não é escravo, que ainda pode escolher a liberdade, que Deus não o condena, mas lhe oferece recomeço. E aqui está o detalhe mais importante. A gula não se vence com força de vontade apenas. Se fosse assim, todos já estariam livres. Ela só se vence com graça, com disciplina espiritual, com oração e vigilância. E é justamente aí que o anjo atua, porque ele conhece suas fraquezas, mas também conhece sua força quando unido a Deus. Ele sabe que cada renúncia é uma vitória que fortalece sua fé. A prisão da gula pode parecer indestrutível, mas não é. O anjo da guarda não desiste de lutar por você. Ele está ao seu lado em cada escolha, em cada renúncia, em cada pequena vitória. Ele sabe que sua liberdade não depende do tamanho da batalha, mas da constância em escolher o que agrada a Deus. E cada vez que você escuta sua voz suave, as correntes começam a se enfraquecer. No fim, a gula só tem poder se você permitir. Deus já lhe deu um guardião que luta para lembrá-lo disso. E essa luta não é apenas sobre o que você coloca no corpo, mas sobre o que você permite entrar na alma. O anjo sabe que sua vida tem um propósito maior, e é por isso que não se cansa de lutar, para que você não troque a eternidade por prazeres passageiros, para que escolha a liberdade antes que seja tarde demais. Existe um segredo que muitas vezes passa despercebido. O anjo da guarda não apenas nos defende contra ataques do inimigo, mas também nos educa espiritualmente, conduzindo-nos às virtudes que nos tornam mais próximos de Deus. No caso da gula, a virtude que quebra suas correntes e restaura a liberdade chama-se temperança. E é justamente nesse terreno que o anjo atua silenciosamente, instruindo, inspirando e fortalecendo. A temperança não é apenas comer menos ou se controlar mais. É muito mais profunda. É a arte de colocar cada coisa em seu lugar, de ordenar os desejos para que o coração não seja dominado por eles. É a capacidade de olhar para o alimento ou para qualquer prazer e dizer: isso é bom, mas não é meu Deus. Eu posso usufruir, mas não me tornarei escravo. Esse equilíbrio vem do alto, e o anjo da guarda trabalha incansavelmente para despertá-lo em sua alma. Na Bíblia, encontramos exemplos claros de temperança. Daniel, no exílio da Babilônia, recusou os manjares do rei e optou por uma alimentação simples, mas cheia de propósito espiritual. Ele sabia que o excesso poderia corromper não apenas seu corpo, mas principalmente sua fé. E essa escolha de temperança lhe trouxe não fraqueza, mas sabedoria, força e discernimento. Isso nos ensina que, quando o coração escolhe a disciplina, Deus derrama graça abundante. É justamente isso que o anjo da guarda tenta nos lembrar a cada momento de fraqueza. Ele não age com imposição, mas com inspiração. Talvez você já tenha sentido aquele impulso súbito de dizer não a algo, mesmo quando tudo dentro de você dizia sim. Esse sussurro interior, essa coragem que parece não ser sua, muitas vezes é a mão invisível do seu guardião, conduzindo-o ao caminho da temperança. A temperança não é fácil, porque exige perseverança. A gula não desaparece de um dia para o outro. É uma batalha constante, feita de pequenas escolhas. Mas é justamente nesse processo que o anjo da guarda se torna um verdadeiro aliado. Ele fortalece sua consciência, lembra você de orar antes de se render a um desejo,
conduz seus pensamentos para a cruz de Cristo e o ajuda a enxergar que a verdadeira saciedade não vem da mesa, mas da presença de Deus. E existe algo ainda mais belo. Cada vitória contra a gula abre espaço para uma intimidade maior com o Senhor. O coração se torna mais leve, a mente mais clara, a oração mais profunda. A temperança purifica os sentidos e abre espaço para o Espírito Santo agir. Por isso o anjo da guarda insiste tanto nessa virtude. Ele sabe que, ao dominá-la, você não apenas se liberta de um pecado, mas também se aproxima de uma vida espiritual mais plena. Pense em quantas vezes você buscou conforto no excesso e terminou vazio. Agora imagine buscar esse mesmo conforto no coração de Deus, guiado pela mão do seu anjo. É assim que a temperança transforma a vida. Não apenas impede que você caia, mas o eleva a um novo nível de fé, onde o prazer imediato perde força diante da alegria duradoura da comunhão com o Pai. O anjo da guarda, em silêncio, continua essa obra. Ele é mestre paciente, guardião fiel e companheiro constante. Ele sabe que cada ato de temperança é como uma pedra lançada contra o gigante da gula. Pode parecer pequeno, mas cada pedra acerta o alvo. Cada renúncia fortalece o espírito. Cada vitória se torna alicerce de uma vida nova. E quando você cai, ele não se afasta. Pelo contrário, ele o levanta, recorda que a batalha não acabou, que ainda há tempo, que Deus não desiste de você. Ele insiste, porque vê aquilo que muitas vezes você não enxerga: o potencial de sua alma, a grandeza de sua vocação, a beleza de sua fé. No fim, a temperança é mais que disciplina. É um ato de amor a Deus. E o anjo da guarda está ao seu lado, ensinando-o a transformar cada não a gula em um sim para a eternidade. Ele sabe que a vida não se resume ao que você come ou bebe, mas ao que você se torna ao escolher a vontade do Pai. O pecado da gula parece, à primeira vista, uma luta apenas pessoal. Você poderia pensar que se trata unicamente da sua relação com o alimento, com os prazeres da mesa ou com o desejo descontrolado. Mas, na verdade, a vitória contra esse vício tem um impacto muito maior do que você imagina. Quando alguém aprende a dominar o apetite e encontra equilíbrio pela temperança, algo muda não apenas dentro da alma, mas também na forma como se relaciona com os outros. É aí que o anjo da guarda silenciosamente transforma a disciplina em generosidade, controle em caridade e a renúncia em compaixão. Quando a gula governa, a pessoa tende a se fechar em si mesma. O alimento deixa de ser bênção e passa a ser obsessão, e nesse ciclo, o coração se torna insaciável e egoísta. Mas quando, com a ajuda do anjo da guarda, você aprende a vencer esse domínio, descobre que a mesa pode ser lugar de partilha, não de prisão. Aquele pão que antes era consumido com excesso, agora pode ser dividido. Aquele impulso de buscar mais para si se converte em gesto de oferecer para o próximo. A Bíblia nos mostra que Cristo multiplicou os pães e os peixes para saciar uma multidão. E mais do que o milagre em si, havia ali uma lição. Quando confiamos em Deus e entregamos o pouco que temos, Ele multiplica para que sobre para todos. A gula fecha a mão, a temperança abre a mão e entrega. É isso que o anjo da guarda quer despertar em você. O desejo de transformar o controle sobre os próprios desejos em generosidade diante da necessidade alheia. É interessante notar como os santos sempre uniram temperança e caridade. Muitos deles jejuavam, não apenas para fortalecer a alma contra os pecados, mas também para que o alimento poupado pudesse ser dado a quem nada tinha. Esse é o verdadeiro fruto da vitória sobre a gula. A capacidade de enxergar que o próximo tem fome e que Deus o chama a ser resposta para essa dor. E o anjo da guarda, ele não apenas o inspira a vencer o pecado, mas também move seu coração a dar um passo além. Ele coloca diante de você oportunidades para ser generoso. Coloca no seu caminho pessoas necessitadas. Desperta compaixão em momentos inesperados. Talvez já tenha acontecido com você. Preparar algo a mais, sentir de repente vontade de oferecer ou até ser lembrado de alguém que está passando necessidade. Isso não é acaso, é direção,
seu anjo guia você ao entendimento de que cada vitória pessoal precisa se transformar em bênção para os outros. A gula promete saciedade, mas entrega vazio. A temperança aliada à caridade entrega saciedade verdadeira, porque nos faz experimentar a alegria de servir. Quando você estende a mão, não apenas o próximo é alimentado, mas sua alma também. A felicidade que brota da partilha é algo que nenhuma abundância isolada pode proporcionar. O anjo da guarda sabe disso e trabalha para que você perceba esse tesouro escondido, que é dando que se recebe, que é partilhando que se enriquece, que é oferecendo que se encontra. E ainda há outro detalhe profundo. Ao vencer a gula e abrir-se ao amor, você se aproxima mais do próprio coração de Cristo, que se fez alimento para todos na Eucaristia. O pão partido sobre o altar é a maior prova de que o verdadeiro sentido da vida não está em acumular ou se saciar sozinho, mas em ser oferecido para dar vida ao mundo. O anjo da guarda deseja que cada gesto seu se torne reflexo desse amor maior, para que sua vida, assim como o pão, seja multiplicada em bênção. Portanto, não pense que a luta contra a gula termina em você. Ela começa no íntimo, mas floresce em serviço. E cada vez que você escolhe partilhar, o anjo da guarda se alegra, porque vê que sua vitória pessoal se tornou vitória coletiva. Ele acompanha sua caminhada e, com paciência, mostra que cada passo rumo à temperança abre portas para uma vida de maior compaixão, justiça e fraternidade. No fim, vencer a gula não é apenas controlar o estômago, mas libertar o coração para amar. É compreender que a vida ganha sentido quando deixamos de buscar somente para nós e passamos a ser canal da providência de Deus para os outros. E nisso, seu anjo da guarda é companheiro fiel, educador invisível e mensageiro constante da vontade divina. Ele o ensina que a vitória contra o pecado não é fim em si mesma, mas início de uma vida que se transforma em dom. Há algo que precisa ser dito com clareza. A luta contra a gula, assim como contra qualquer pecado, não é vencida de uma vez por todas. Há dias de vitória, mas também há dias de queda. E é nesses momentos de fraqueza que o inimigo tenta convencer você de que não vale mais a pena lutar, de que não existe saída, de que Deus se cansou da sua fraqueza. Porém, é justamente nesse instante que o anjo da guarda mais trabalha, porque sabe que a batalha não é apenas contra o desejo desordenado, mas contra a desesperança que se instala depois da queda. Quando alguém tropeça e se entrega novamente ao excesso, o coração tende a se encher de culpa e vergonha. É natural sentir o peso de ter cedido, mas o erro é acreditar que esse peso é definitivo. O inimigo usa a culpa como corrente, mas Deus oferece o arrependimento como chave. O arrependimento é diferente do desespero. Ele não paralisa, ele liberta. E o anjo da guarda tenta sussurrar isso quando você pensa em desistir. Ele inspira pensamentos como: levante-se, volte para Deus, ainda há tempo. Na Bíblia, a história do filho pródigo é um retrato perfeito desse recomeço. Ele desperdiçou, exagerou, caiu no fundo do poço. Mas, quando reconheceu sua miséria e decidiu voltar, encontrou o pai de braços abertos, correndo ao seu encontro. A gula muitas vezes nos leva a exageros que nos envergonham. Mas quando você decide se levantar e caminhar de volta, Deus não lhe fecha a porta. Pelo contrário, Ele corre para recebê-lo, porque o amor dele não depende da sua perfeição, mas da sua decisão de voltar. O anjo da guarda participa ativamente desse processo. Ele não se afasta quando você cai. Pelo contrário, é nesse momento que ele se aproxima mais, pedindo a Deus forças para que você não permaneça no chão. É ele quem coloca diante de você a lembrança de uma oração, a vontade de ir à igreja, a ideia de abrir a Bíblia em busca de consolo. Ele age para que a queda não seja o fim da sua caminhada, mas o ponto de virada para algo maior. E há algo importante. Muitas vezes, a queda se torna um momento de maior aprendizado. É nela que você descobre seus limites, reconhece sua dependência de Deus e entende que sozinho não pode vencer. Isso não é derrota, isso é humildade. E a humildade é justamente a porta que abre espaço para a graça de Deus. São Paulo disse:
Quando sou fraco, então é que sou forte, porque aprendeu que a força verdadeira não está nele, mas na graça que o sustenta. Quantas vezes você já caiu e se levantou depois, percebendo que a misericórdia de Deus é maior que sua fraqueza? Quantas vezes você pensou que não teria mais chance, mas encontrou no silêncio da oração uma nova esperança? Esses momentos não acontecem por acaso. Eles são sinais da presença do anjo da guarda, trabalhando em silêncio para que sua história não termine na queda, mas no recomeço. É por isso que o anjo não apenas o salva do pecado, mas também o fortalece no arrependimento. Ele ajuda você a transformar a culpa em confissão, a vergonha em busca pela graça, a queda em testemunho. Porque a maior vitória não é nunca ter caído, mas sempre ter a coragem de levantar e voltar. Não se engane. Deus não espera de você perfeição absoluta, mas fidelidade em sempre recomeçar. A gula pode ter marcado parte da sua história, mas ela não define seu destino. O que define é a sua decisão de buscar em Deus a força que lhe falta, e nisso, o anjo da guarda será sempre companheiro, ajudando você a encontrar o caminho de volta. Hoje, se você sente que caiu muitas vezes, não deixe o desespero vencer. Escute a voz suave que lhe chama para recomeçar. Talvez o seu anjo já esteja sussurrando isso agora. Volte. Não é tarde demais, Deus ainda te espera. Escreva nos comentários se você já viveu essa experiência de cair e se levantar, porque a sua história pode ser a inspiração que outro coração precisa para não desistir. A gula é um vício que prende de maneira silenciosa. No começo, parece apenas um hábito, um exagero inocente. Mas aos poucos, vai tomando espaço, até se transformar em prisão. A pessoa deixa de controlar o desejo e passa a ser controlada por ele. O corpo pede, a mente insiste e a alma se cala, sufocada por um ciclo que não traz paz. Mas o anjo da guarda sabe que Deus não criou você para ser escravo dos impulsos, e sim para ser livre. Por isso sua missão é conduzi-lo à temperança, porque é nela que se encontra a verdadeira liberdade espiritual. O que significa temperança? Não é privar-se de tudo, mas aprender a equilibrar. É colocar cada coisa no seu devido lugar, sem permitir que os desejos se tornem senhores da sua vida. A gula coloca o alimento acima da fé. A temperança coloca Deus acima de tudo. E quando isso acontece, a alma respira, encontra descanso e se sente capaz de andar sem correntes. É curioso notar que na Bíblia, as maiores vitórias não foram conquistadas pela força do corpo, mas pela disciplina da alma. Jesus jejuou 40 dias no deserto, não porque precisava de um feito grandioso, mas para mostrar que o verdadeiro alimento vem do Pai. Daniel recusou os manjares do rei, não porque desprezava a comida, mas porque sabia que sua fidelidade estava em priorizar Deus. Esses exemplos nos ensinam que, quando conseguimos dizer não ao excesso, abrimos espaço para dizer sim à vontade divina. O anjo da guarda age nesse processo como guia discreto. Ele o inspira a perceber quando o coração já está satisfeito e não precisa de mais. Ele coloca em sua mente pequenos alertas. Isso é suficiente. Você já recebeu o necessário. Confie que não falta nada. Essa voz, se ouvida, conduz à moderação. Mas, se ignorada, abre portas para a escravidão. E é nesse detalhe que se revela a luta espiritual. Cada escolha pequena é um campo de batalha onde se decide se você será escravo do desejo ou livre em Deus. A liberdade espiritual que nasce da temperança é muito mais profunda do que parece. Ela não se limita à mesa ou ao apetite. Ela se espalha para todas as áreas da vida. Quando você aprende a dominar um desejo, descobre que pode dominar outros também. A ira, a inveja, a cobiça, a vaidade. Um coração que aprende a dizer basta é um coração que se fortalece diante de qualquer tentação. E não se trata apenas de renúncia, mas de plenitude, porque a temperança não rouba prazeres, mas devolve sentido. Ela faz com que o alimento seja saboreado como bênção, não como fuga. Faz com que os momentos simples ganhem profundidade, porque não são vividos em excesso, mas em gratidão. A gula
esvazia até a abundância. A temperança enriquece até o pouco. O anjo da guarda se alegra quando você descobre isso. Ele sabe que cada vez que escolhe o equilíbrio, você se aproxima mais da liberdade prometida por Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade não é teórica, é concreta. Ela se manifesta no olhar mais leve, na mente mais clara, no coração mais disposto a ouvir a voz de Deus. E há um segredo ainda mais profundo. A temperança é o terreno fértil onde nasce a intimidade com o Senhor. Quando os desejos não gritam mais alto que a oração, quando o corpo não domina a alma, quando o excesso não sufoca o espírito, o coração encontra espaço para escutar a voz divina. É nesse silêncio interior, livre das correntes do vício, que você percebe a presença de Deus de maneira mais viva. O anjo da guarda deseja conduzir você a esse lugar de liberdade. Ele luta para que você não seja escravo de nada além do amor de Deus. Ele o acompanha passo a passo, até que descubra que a verdadeira vitória não é viver sem desejos, mas viver com desejos ordenados pela graça. Essa é a diferença entre prisão e liberdade, entre gula e temperança, entre vazio e plenitude. Hoje talvez você se sinta preso, mas precisa ouvir esta verdade. Não importa quantas vezes caiu, nem quantas vezes se deixou levar. O Senhor ainda deseja libertar você, e seu anjo ainda trabalha incansavelmente para isso. Cada passo rumo à temperança é um passo rumo à liberdade que nada e ninguém poderá tirar. A vida humana é feita de batalhas silenciosas que ninguém vê. Entre elas, a luta contra a gula pode parecer pequena diante de tantos outros pecados mais evidentes. Mas Deus conhece o coração e sabe como esse vício pode aprisionar a alma em correntes invisíveis. Por isso, Ele não nos deixa lutar sozinhos. O anjo da guarda é enviado justamente para estar ao lado em cada combate, para lembrar que, por mais escondida que seja a guerra, o céu a leva a sério. Quando você clama ao seu anjo em oração, pedindo ajuda para vencer o desejo desordenado, pode ter certeza, o céu se move. Talvez você não perceba sinais extraordinários, mas em cada decisão interior, em cada pensamento de resistência, em cada inspiração para buscar a Bíblia em vez do excesso, ali está a atuação desse amigo espiritual. Ele não substitui sua vontade, mas fortalece sua escolha. Ele não impede a tentação, mas lhe dá forças para não ceder a ela. O pecado da gula, como os outros, sempre promete prazer, mas termina em vazio. O anjo da guarda, ao contrário, conduz você àquilo que enche verdadeiramente, a graça de Deus. E isso não acontece apenas uma vez. Ao longo da vida, haverá muitos momentos de tentação, de quedas, de recomeços, mas em todos eles, seu anjo estará presente, fiel, paciente, esperando a sua decisão de voltar ao caminho. E no último instante da sua vida, quando cada batalha terrena já tiver sido travada, ele ainda estará ali. Não como juiz, mas como testemunha. Não como acusador, mas como companheiro que lutou ao seu lado. Os anjos guardiões apresentam nossa alma diante de Deus. Imagine o momento em que ele poderá dizer: Senhor, eu estive com ele em cada luta, vi suas quedas, vi seus recomeços. Ele buscou tua misericórdia, lutou contra as tentações e agora retorna aos teus braços. Essa é a vitória que realmente importa. A gula não precisa definir sua história. Ela pode ser apenas uma parte do caminho, superada pela graça e transformada em testemunho. Seu anjo deseja que você não termine sua vida preso em correntes, mas em liberdade. Ele deseja que, ao chegar diante do trono de Deus, você esteja leve, porque aprendeu que nenhum excesso vale mais do que a paz que vem do Senhor. Hoje, se você sente que luta contra a gula ou contra qualquer outro pecado, não se desespere. Escute essa verdade. Você não está sozinho. O céu inteiro torce por você, e o seu anjo da guarda é o sinal concreto dessa presença. Ele está ao seu lado agora mesmo, esperando que você levante os olhos, abra o coração e peça: Anjo da guarda, me salva antes que seja tarde demais. E não será tarde, porque a misericórdia de Deus é infinita.
O importante não é quão fundo você caiu, mas se está disposto a levantar. O importante não é quantas vezes fracassou, mas se ainda acredita que o Senhor pode lhe dar vitória. E seu anjo, com paciência eterna, lhe conduzirá até esse encontro com a graça. O pecado promete correntes, mas o anjo da guarda aponta para a liberdade. O excesso promete alívio momentâneo, mas o anjo lembra que só a palavra de Deus sacia para sempre. E quando sua alma enfim compreender isso, você descobrirá que não precisa mais correr atrás do que é passageiro, porque já encontrou o que é eterno.